Quando olhamos para as profundezas do universo, além dos menores blocos construtivos da matéria, começamos a notar que as certezas e a familiaridade gradualmente desaparecem. Encontramos um mundo estranho e hipnotizante da mecânica quântica. No coração de tudo que vemos, reside um universo diferente do nosso. Um dos pioneiros da mecânica quântica disse uma vez: "Tudo o que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais." Cerca de um século atrás, as mentes mais brilhantes da humanidade embarcaram em uma jornada corajosa para o desconhecido, descendo a toca do coelho para o estranho e misterioso. Neste enigmático microcosmo, descobriram que objetos podiam existir em dois lugares ao mesmo tempo. Testemunharam o destino moldado pelas mãos do acaso, e a própria realidade desafiou o senso comum, forçando-nos a confrontar a ideia de que tudo o que pensávamos saber poderia ser totalmente diferente. Essa jornada cativante começou inesperadamente com um objeto humilde, a lâmpada. Na década de 1890, em Berlim, na recém-unificada e industrializada Alemanha, a nova invenção de Edison, a lâmpada, despertou grande interesse. Várias empresas de engenharia gastaram milhões para adquirir a patente europeia da lâmpada. Era a essência da tecnologia moderna, um símbolo brilhante de progresso. Engenheiros perceberam que poderiam fazer fortunas iluminando as ruas do Império Alemão. No entanto, o que eles não perceberam foi que essa invenção aparentemente simples logo levaria cientistas a um mistério profundo e acenderia a centelha de uma revolução científica. Sabia-se que o filamento emitia luz quando aquecido pela eletricidade, mas a maneira exata como o filamento produzia luz e os princípios físicos subjacentes a esse processo permaneciam um mistério. Isso marcou o início da pergunta que lançou as bases para o nascimento da mecânica quântica. Como surgiu a catástrofe do ultravioleta? A relação entre a temperatura de um filamento e a cor da luz que ele emite guardava pistas cruciais sobre a natureza fundamental do universo. Resolver esse mistério não era apenas um passo à frente na tecnologia, era uma busca para desvendar os segredos mais profundos da natureza. Impulsionado por esse objetivo, o governo alemão estabeleceu um centro de pesquisa em Berlim chamado Instituto Físico e Técnico Imperial. Em 1900, uma mente brilhante, Max Planck, foi nomeado para liderar o trabalho do instituto. Quando Planck buscou o que parecia uma pergunta simples, descobriu que as leis da física clássica eram inadequadas para explicar esse fenômeno. Um novo paradigma era necessário para entender a natureza da luz e da energia. Essa busca levou à ideia revolucionária de que a energia é emitida em pacotes discretos, quanta. O conceito inovador de Planck lançou as bases para a mecânica quântica, transformando radicalmente nossa compreensão do universo. A lâmpada não era mais apenas um dispositivo que iluminava a escuridão, tornou-se uma porta de entrada para o misterioso mundo de átomos e partículas. Então, por que a cor da luz muda à medida que o filamento esquenta? Para entender o enigma que Planck enfrentou, vamos considerar um experimento simples: aquecer uma barra de metal gradualmente. No início, a barra não emite luz. À medida que aquece, ela começa a brilhar com uma tonalidade vermelho escuro. Com o aumento da temperatura, a cor muda para laranja e depois para amarelo. Mas não importa o quanto a aquecemos, a barra não emite luz azul. Por que a cor da luz não progride continuamente para o azul? Para resolver esse mistério, Planck e seus colegas projetaram um dispositivo que chamaram de radiador de corpo negro. Consistia em um forno especializado com temperaturas precisamente controladas e um aparelho para medir a frequência da luz emitida. Mais de um século depois, cientistas ainda trabalham para refinar tais medições. Por exemplo, em um ambiente de laboratório, quando a temperatura interna do forno atinge 841 graus Celsius, o forno brilha com uma tonalidade vermelho-alaranjada. Esta é a cor da luz observada em temperaturas mais baixas. Quando a temperatura é elevada ainda mais, para cerca de 2000 graus Celsius, o forno emite uma luz esbranquiçada muito mais brilhante, produzindo luz dessa intensidade e cor requer aproximadamente 440 kW de potência, uma quantidade enorme de energia. Embora a luz pareça mais branca, ainda tem uma tonalidade avermelhada e contém muito pouca luz azul. Por que é tão mais difícil produzir luz azul do que vermelho? Em regiões mais altas do espectro, além do azul, na área que chamamos de ultravioleta, mesmo objetos tão quentes quanto o Sol emitem muito pouca luz ultravioleta.
Por que mesmo os objetos mais quentes do universo não emitem mais luz ultravioleta? Por que é tão desafiador produzir luz ultravioleta? Essa questão extraordinária deixou os cientistas profundamente perplexos. No final do século XIX, as teorias da física clássica previam que objetos em altas temperaturas emitiriam uma quantidade infinita de luz de alta energia. No entanto, dados experimentais contradiziam essas previsões. Essa contradição ficou conhecida como a catástrofe do ultravioleta. Como o efeito fotoelétrico desafiou a ciência existente? Para resolver a catástrofe do ultravioleta, Max Planck deu os primeiros passos em direção a uma das mais profundas revoluções na física do século XX. Ele descobriu uma relação definitiva entre a frequência da luz e sua energia, uma estranha conexão matemática que moldou o mundo de partículas e ondas. No entanto, Planck não compreendeu totalmente o significado profundo dessa relação. Mas as coisas estavam prestes a ficar ainda mais estranhas. No final do século XIX, cientistas estavam estudando ondas de rádio recém-descobertas para entender como essas ondas misteriosas eram transmitidas. Eles montaram vários dispositivos experimentais, a maioria envolvendo a produção de uma faísca ao causar uma descarga elétrica no espaço entre duas esferas de metal. No entanto, ao conduzir esses experimentos, eles encontraram algo inesperado. Quando uma luz forte era projetada sobre as esferas, as faíscas ocorriam mais facilmente. Isso indicava uma conexão misteriosa entre luz e eletricidade. Para estudar essa conexão mais de perto, os cientistas desenvolveram um eletroscópio de folhas de ouro, uma versão mais sensível do aparelho de faíscas. Esse dispositivo funcionava carregando eletricamente duas finas folhas de ouro presas a uma haste de metal. Quando elétrons eram adicionados e o dispositivo era carregado negativamente, as folhas de ouro, com a mesma carga elétrica, se repeliam e permaneciam separadas. Quando usado para investigar os efeitos da luz na carga elétrica, o eletroscópio abriu a porta para uma descoberta notável. Primeiro, quando a luz vermelha era direcionada ao metal, as folhas de ouro permaneciam separadas. Não importava quão brilhante fosse a luz vermelha, ela não afetava a carga estática que mantinha as folhas separadas. Isso sugeria que a luz vermelha carecia da energia necessária para interagir com o metal. No entanto, quando a luz azul, especialmente a luz ultravioleta, era direcionada à mesma superfície, a situação mudava completamente. As folhas de ouro imediatamente se fechavam, pois a luz azul possuía o poder de liberar elétrons da superfície do metal. Nesse caso, a luz ultravioleta tinha energia suficiente para mobilizar os elétrons, afetando assim a carga nas folhas. Esse fenômeno foi denominado efeito fotoelétrico. Ele demonstrou que a energia da luz estava ligada à sua frequência e, portanto, à sua cor. Em outras palavras, a energia da luz estava diretamente relacionada não apenas à sua intensidade, mas também à sua frequência. Como a luz vermelha tinha uma baixa frequência, seus quanta carregavam pouca energia, enquanto a luz azul ou ultravioleta, com uma alta frequência, podia mover elétrons graças à energia suficiente. O efeito fotoelétrico lançou as bases para a mecânica quântica ao mostrar que a luz se comportava não apenas como uma onda, mas também como uma partícula, carregando quantidades específicas de energia. Para os físicos, a catástrofe do ultravioleta e o efeito fotoelétrico eram peças de um grande quebra-cabeças. Mesmo com o melhor conhecimento científico disponível na época, esses fenômenos não podiam ser explicados. A ciência havia afirmado definitivamente que a luz era uma onda. Quando observamos o mundo ao nosso redor, podemos ver a luz se comportando de maneira lógica, semelhante a uma onda. O desfoque nas bordas das sombras, por exemplo, pode ser explicado pela difração da luz, curvando-se em torno de obstáculos, um comportamento característico das ondas. E as nuvens no céu? Quando a luz solar passa pelas gotículas de água dentro das nuvens, padrões impressionantes de cores do arco-íris são formados. A luz reflete e refrata nessas gotículas, separando-se em cores, muito parecido com as interações entre ondas na superfície da água. Isso fornece uma demonstração vívida da natureza ondulatória da luz. Essas observações nos levaram a aceitar como fato que a luz era uma onda.
Mas, embora a teoria das ondas pudesse explicar lindamente tais fenômenos, era insuficiente para entender a catástrofe do ultravioleta e o efeito fotoelétrico. Ao lidar com esses fenômenos misteriosos, era como se as engrenagens tivessem se soltado. O problema era, como a luz poderia se comportar de tal maneira? Para compreender esse fenômeno intrigante, uma perspectiva diferente poderia ser útil. Considere, por exemplo, o impacto de grandes ondas oceânicas quebrando contra rochas na costa. Pequenas ondas não afetam as rochas, mas grandes ondas exercem uma pressão tremenda e podem desgastar as rochas. Ondas mais intensas carregam mais energia e podem influenciar os objetos ao seu redor. A implicação é clara: ondas maiores e mais intensas trazem mais poder. Se a luz realmente se comportasse como uma onda, maior intensidade deveria fazer com que mais elétrons se deslocassem. Mas, na realidade, este não era o caso. Não importava quão intensa fosse a luz vermelha, ela não moveria os elétrons no metal, enquanto uma fraca luz ultravioleta tinha um efeito significativo, deslocando elétrons em segundos. Assim, pensar na luz apenas como uma onda não se alinhava com essas observações. Resolver esse enigma exigia que alguém pensasse além do comum. Como Einstein explicou o efeito fotoelétrico? Em 1905, Albert Einstein propôs uma teoria revolucionária para explicar o efeito fotoelétrico, desafiando as visões tradicionais sobre a luz. Naquela época, a luz era amplamente aceita como uma onda. No entanto, Einstein apresentou uma perspectiva radical que exigia que imaginássemos a luz como um fluxo de pequenas partículas carregadas de energia. Einstein chamou essas partículas de luz de quanta. Um quantum era um pacote específico de energia. Embora o termo em si não fosse novo, a ideia de que a luz consistia em tais quanta parecia quase inacreditável para muitos na época. Seguir essa ideia radical à sua conclusão lógica ofereceu uma solução simples e elegante para os mistérios da luz. Para torná-lo mais claro, vamos usar uma analogia para entender como Einstein explicou o efeito fotoelétrico com seu modelo de partícula da luz. Imagine quanta de luz como bolinhas de gude sendo jogadas em um alvo. Nesta analogia, os alvos que as bolinhas de gude atingem representam os elétrons dentro do metal. No experimento original, quando a luz era projetada sobre o metal, os elétrons eram ejetados da superfície, gerando uma corrente elétrica. A luz vermelha de baixa energia é como bolinhas de gude leves jogadas suavemente. Não importa quantas bolinhas de gude sejam jogadas, elas não têm energia suficiente para desalojar os elétrons quando atingem o alvo. Agora, vamos imaginar jogar bolinhas de gude rápidas e energéticas, semelhantes à luz ultravioleta, de alta frequência. Mesmo que menos bolinhas de gude sejam jogadas, essas bolinhas de gude energéticas atingem o alvo com energia suficiente para desalojar os elétrons. A afirmação de Einstein era esta: cada quantum de luz é uma partícula com energia determinada por sua frequência. Como a luz vermelha tem uma baixa frequência, seus quanta carregam pouca energia, enquanto a luz ultravioleta tem uma alta frequência, o que significa que seus quanta carregam muito mais energia. Essa ideia simples, mas profunda, explicou perfeitamente o efeito fotoelétrico. Além disso, a abordagem elegante de Einstein também ajudou a resolver o dilema de Planck em relação ao quebra-cabeça dos corpos radiantes. A razão pela qual a luz ultravioleta é menos abundante do que a luz vermelha é que ela requer significativamente mais energia, cerca de 100 vezes mais, para produzir quanta ultravioleta. Assim, a luz de alta frequência consiste em quanta mais raros, mas mais energéticos. Esse momento, no início do século XX, marcou o início de uma verdadeira revolução. A física, como aplicada desde Newton, Laplace e outros, mostrou-se exigir uma abordagem completamente nova. A partir desse ponto, a física mudou irreversivelmente, e a física moderna realmente começou aqui. No entanto, a teoria de Einstein deixou os físicos com um paradoxo vertiginoso que desafiava toda a intuição.
a luz poderia ser tanto uma onda quanto uma partícula. Essa dualidade abriu as portas para o misterioso e hipnotizante mundo da mecânica quântica. Como Rutherford descobriu o segredo no coração do átomo? A teoria da luz de Einstein revelou uma relação entre matéria e energia de uma forma nunca antes considerada, desencadeando uma revolução no mundo da física. No entanto, à luz dessas novas descobertas, a estrutura interna do próprio átomo também se tornou um tópico central de discussão. Como as partículas fundamentais que compõem a matéria são realmente arranjadas? Essa pergunta se tornou uma das mais intrigantes da época. Em 1911, um cientista chamado Ernest Rutherford estava preparando um experimento que revelaria os mistérios da estrutura interna do átomo. Rutherford percebeu que o átomo era muito mais complexo do que se pensava. Para fazer essa descoberta, ele direcionou partículas alfa carregadas positivamente para uma fina folha de ouro. De acordo com a visão predominante, essas partículas deveriam ter passado quase direto pela folha, pois acreditava-se que o átomo tinha uma estrutura homogênea. No entanto, algo inesperado aconteceu no experimento de Rutherford. Enquanto a maioria das partículas alfa de fato passou pela folha, algumas delas saltaram para trás, como se tivessem atingido uma parede invisível. Essa observação deixou o Rutherford profundamente espantado. Um átomo poderia ter um núcleo poderoso o suficiente para defletir as partículas alfa que passavam por ele? Sim, no centro do átomo existia uma concentração minúscula, mas imensamente densa de carga positiva. Essa descoberta levou à ideia de que, no coração do átomo, reside uma estrutura muito densa e pequena, conhecida como núcleo. O modelo de Rutherford retratava o átomo como tendo elétrons orbitando esse núcleo, como planetas girando em torno de uma pequena estrela na vasta imensidão do espaço. Esses elétrons se moviam em órbitas específicas ao redor do núcleo, muito parecido com os planetas orbitando o Sol. Esse novo modelo do átomo foi revolucionário para a compreensão científica do mundo material. A matéria não era mais percebida como uma estrutura homogênea, mas sim como um universo em miniatura contendo uma ordem notável dentro dele. Por que os elétrons não caíram no núcleo? Qual foi a solução de Bohr? O surgimento do modelo atômico de Rutherford abriu uma nova porta para o conhecimento científico sobre a matéria. Tornou-se compreendido que o átomo era amplamente composto de espaço vazio, com um núcleo denso em seu centro e elétrons orbitando ao redor dele. No entanto, esse modelo apresentou um paradoxo desafiador dentro dos limites da física clássica. À medida que os elétrons orbitam o núcleo, eles estão constantemente acelerando, o que significa que deveriam perder energia. Essa perda de energia levaria inevitavelmente a que eles desacelerassem e, eventualmente, espiralassem para dentro do núcleo. No entanto, isso não estava acontecendo. Como o átomo conseguia manter sua estrutura estável, sem se desintegrar? Essa pergunta levou o físico dinamarquês Niels Bohr a uma profunda busca por uma solução. Em 1913, Bohr começou a desenvolver um novo modelo atômico inspirado nas teorias quânticas de Einstein e Planck. Max Planck havia proposto que a energia era emitida em pacotes discretos, quanta. Einstein, então, usou essa ideia para explicar o efeito fotoelétrico, sugerindo que a luz carregava energia em tais pacotes. Bohr aplicou essas ideias inovadoras ao funcionamento interno do átomo e introduziu uma abordagem revolucionária para o comportamento dos elétrons. O modelo de Bohr previu que os elétrons não estavam localizados em órbitas arbitrárias, mas podiam existir apenas em órbitas quantizadas específicas, correspondentes a certos níveis de energia. Os elétrons não perderiam energia enquanto se movessem nessas órbitas especiais. No entanto, quando eles transicionavam de um nível de energia para outro, emitiriam ou absorveriam uma quantidade específica de energia. Esta foi a inovação crítica do modelo atômico de Bohr. Os elétrons dentro do átomo podiam se mover apenas em certas órbitas, com cada órbita servindo como um pilar para a estabilidade do átomo. Os saltos de elétrons entre esses níveis de energia também explicam as linhas distintas no espectro de luz de um átomo. Cada nível de energia correspondia a uma linha espectral única. Por exemplo,
O átomo de hidrogênio emitia linhas características devido aos elétrons que ocupavam níveis de energia específicos. Quando Bohr comparou essa teoria com os dados experimentais, especialmente a fórmula de Rydberg, que explicava as linhas espectrais do hidrogênio, ele descobriu que seu modelo funcionava com notável precisão. O modelo atômico de Bohr demonstrou que havia uma ordem e harmonia profundas dentro do átomo. O átomo não era mais visto como contendo partículas em movimento livre, mas como um sistema operando com um arranjo complexo e saltos rítmicos. Esse modelo revelou a estabilidade do átomo e a natureza discreta dos níveis de energia, mostrando como as regras quânticas moldavam a matéria. Como de Broglie descobriu a natureza ondulatória da matéria, Bohr havia explicado a estrutura estável do átomo ao propor que os elétrons se moviam apenas em órbitas com níveis de energia específicos. No entanto, essas explicações não desvendavam totalmente o mistério por trás da natureza fundamental dos menores blocos de construção da matéria. Os elétrons eram simplesmente pequenas partículas ou tinham uma natureza muito mais profunda? Em 1924, um jovem físico francês chamado Louis de Broglie propôs uma hipótese que desafiaria essa questão. Naquela época, havia um foco no fato de que a luz podia se comportar tanto como uma partícula quanto como uma onda, dependendo do experimento. Mas Louis de Broglie fez uma pergunta diferente. E os elétrons? Se a luz às vezes se comporta como uma onda e às vezes como uma partícula, talvez os elétrons, que se pensava serem partículas, também pudessem se comportar como ondas. Em outras palavras, talvez os elétrons tivessem um comprimento de onda associado a eles. Com esses pensamentos, de Broglie buscou criar uma estrutura mais ampla que abrangesse tanto os quenta de luz, fótons, quanto as partículas que poderiam se comportar como ondas. De Broglie propôs que tudo no universo poderia atuar como partícula ou como onda, dependendo do experimento, e ele procurou uma maneira de determinar o comprimento de onda dessas entidades. Esse comprimento de onda agora é conhecido como o comprimento de onda de Broglie. No entanto, isso era apenas uma hipótese. De Broglie não provou essa afirmação. Ele apenas introduziu a ideia, deixando para os experimentalistas testá-la. De Broglie sugeriu que o comprimento de onda associado à matéria poderia ser calculado dividindo a constante de Planck pelo momento dessa matéria. Por exemplo, o comprimento de onda de um elétron poderia ser calculado dessa forma. Mas por que a constante de Planck? A constante de Planck é um valor fixo que aparece em vários experimentos, como o efeito fotoelétrico e a radiação de corpo negro, 6,626 vezes 10 a menos 34 JS. É um número extremamente pequeno e uma constante fundamental na física moderna. Uma equação anterior relacionada ao comprimento de onda da luz também influenciou a proposta de Broglie. O comprimento de onda da luz poderia ser calculado dividindo a constante de Planck pelo momento dos fótons. Embora os fótons não tenham massa, a teoria da relatividade de Einstein mostrou que a luz ainda poderia ter momento. Isso pode ser explicado por uma equação que expressa a relação entre energia de massa em repouso e momento. Como a luz tem massa em repouso zero, a equação se simplifica, permitindo-nos encontrar o comprimento de onda da luz dessa forma. De Broglie hipotetizou que essa equação também poderia se aplicar a partículas diferentes da luz, como elétrons, prótons e nêutrons. Segundo ele, essas partículas também poderiam ter um comprimento de onda. Alguns críticos sugeriram que de Broglie estava apenas aplicando equações conhecidas a partículas materiais, mas na realidade, sua contribuição foi muito além disso. Sua hipótese foi de longo alcance e fez inúmeras contribuições para a física moderna. O trabalho de Broglie ajudou a explicar muitas fórmulas anteriormente incompreensíveis na mecânica quântica e forneceu uma estrutura para justificar por que o modelo de Bohr do átomo funcionava. Como o experimento de Davison-Germer provou a natureza onda-partícula dos elétrons? Para testar a ideia ousada proposta por Louis de Broglie, Clinton Davison e Lester Germer conduziram um experimento inovador em meados da década de 1920, investigando as propriedades ondulatórias dos elétrons. O objetivo principal de seu experimento era observar como os elétrons se comportavam ao interagir com uma superfície de cristal.
Se os elétrons realmente possuíssem características de onda, eles criariam padrões de difração e interferência ao interagir com uma rede cristalina, semelhante a como a luz se comporta quando passa por uma grade. Na configuração experimental de Davison-Germer, os elétrons eram acelerados de um canhão de elétrons com uma energia específica e direcionados a um cristal de níquel bem ordenado. O arranjo regular de átomos no cristal de níquel atuava como uma grade de difração, que poderia revelar as propriedades ondulatórias dos elétrons. Quando os elétrons atingiam o cristal, alguns refletiam na superfície, enquanto outros penetravam no cristal. Inicialmente, os pesquisadores pretendiam estudar como os elétrons refletiam na superfície do níquel. No entanto, devido a um mau funcionamento inesperado, o cristal de níquel foi exposto a altas temperaturas, o que alterou sua estrutura e permitiu que padrões de difração mais distintos fossem observados. Se os elétrons agissem apenas como partículas, não haveria razão para esperar concentrações de reflexões em ângulos específicos. No entanto, os resultados experimentais mostraram que os elétrons refletiam em certos ângulos intensificados, provando a natureza ondulatória dos elétrons. Davison e Germer, então, observaram como a mudança na energia dos elétrons afetava os padrões de difração. À medida que a energia aumentava, o comprimento de onda dos elétrons encurtava, deslocando as posições dos padrões de difração. Em outra fase do experimento, mesmo quando os elétrons eram enviados um de cada vez, um padrão de interferência aparecia gradualmente na tela ao longo do tempo. Essa descoberta demonstrou que cada elétron poderia interferir consigo mesmo através da sua função de onda, sugerindo que os elétrons têm uma natureza probabilística. O trabalho de Davison e Germer forneceu uma confirmação impressionante de que os elétrons podiam exibir propriedades tanto de partícula quanto de onda. Essas descobertas apoiaram o princípio da superposição na mecânica quântica. Em vez de viajar em um único caminho ou um ponto definido, os elétrons tendiam a viajar por todos os caminhos possíveis. Isso significava que a posição exata dos elétrons não podia ser determinada e só podia ser descrita em termos de distribuições de probabilidade. Os resultados do experimento de Davison-Germer geraram grande entusiasmo na comunidade da física e validaram a hipótese de de Broglie. Foi experimentalmente demonstrado que os elétrons exibiam propriedades ondulatórias, dando um impulso significativo ao desenvolvimento da mecânica quântica. No mesmo período, o experimento da dupla fenda também desempenhou um papel importante na demonstração da dualidade onda-partícula dos elétrons. Quando a luz passava por uma dupla fenda, ela criava padrões de interferência, revelando sua natureza ondulatória. Um experimento semelhante com elétrons produziu os mesmos resultados. Quando os elétrons passavam por uma dupla fenda, padrões de interferência apareciam na tela. Notavelmente, mesmo quando os elétrons eram enviados um de cada vez, os dados acumulados ao longo do tempo ainda formavam padrões de interferência. Isso mostrou que as funções de onda dos elétrons passavam por ambas as fendas e interferiam consigo mesmas. Como a mecânica de matrizes de Heisenberg forneceu uma estrutura matemática concreta para o mundo quântico. Após o experimento de Davison e Germer, que revelou o comportamento ondulatório dos elétrons, tornou-se cada vez mais claro que a física clássica era insuficiente para explicar o mundo subatômico. Em 1925, reconhecendo essa limitação, Werner Heisenberg adotou uma abordagem radical ao se concentrar apenas em quantidades diretamente observáveis, em vez de órbitas não observáveis e posições exatas. Essa nova perspectiva levou ao nascimento da mecânica de matrizes, a primeira formulação matemática consistente da mecânica quântica. A física tradicional descrevia a natureza usando equações diferenciais e funções contínuas, mas Heisenberg mostrou que esses conceitos não se aplicavam no nível subatômico. Em vez disso, ele usou matrizes para representar quantidades físicas e suas interações. Essas matrizes continham informações sobre transições entre níveis de energia e amplitudes de probabilidade, permitindo ele desenvolver uma teoria baseada apenas em fenômenos observáveis. Essa abordagem abandonou a natureza determinística da física clássica, substituindo-a por um entendimento probabilístico e estatístico. Em vez de posições ou velocidades precisas, distribuições de probabilidade e transições de energia tornaram-se centrais para descrever partículas subatômicas. O modelo de Heisenberg descrevia o comportamento de um elétron não por uma órbita fixa, mas sim por probabilidades.
O trabalho de Heisenberg foi ainda mais desenvolvido com as contribuições de outros cientistas pioneiros, como Max Born e Pascual Jordan. Juntos, eles estabeleceram uma base matemática sólida para a mecânica de matrizes e formularam as leis da mecânica quântica. Essa teoria alcançou grande sucesso no cálculo de espectros atômicos e combinou bem com dados experimentais. Um dos aspectos mais marcantes da mecânica de matrizes era que o produto de quantidades físicas era geralmente não comutativo, o que significa que para as quantidades A e B, A vezes B não era igual a B vezes A, o que desafiou os princípios fundamentais da física clássica e ofereceu uma visão profunda da natureza das medições no mundo subatômico, mostrando quão profundamente diferente era de nossas experiências cotidianas. A mecânica de matrizes de Heisenberg abriu a porta para uma nova compreensão da natureza da realidade. A natureza misteriosa e incerta do mundo subatômico tornou-se compreensível dentro dessa nova estrutura matemática. O mundo físico não estava mais funcionando como uma máquina determinística, mas como um domínio governado por probabilidades e incertezas. Por que Schrödinger argumentou por uma mecânica quântica determinística? A mecânica de matrizes de Heisenberg foi um grande passo para entender a natureza complexa e misteriosa do mundo quântico. No entanto, essa abordagem abstrata e matematicamente intensa não era intuitiva para muitos. O físico austríaco Erwin Schrödinger, que desejava uma perspectiva mais visual e baseada em ondas sobre as profundezas do universo, decidiu adotar uma abordagem diferente. Em 1926, Schrödinger desenvolveu uma teoria que alteraria radicalmente nossa visão da mecânica quântica, a mecânica ondulatória. Schrödinger argumentou que as partículas não existiam meramente em um único ponto, mas também se espalhavam pelo espaço como ondas físicas reais. Segundo ele, elétrons e outras partículas subatômicas não estavam localizadas em uma única posição, mas existiam como ondas reais espalhadas no espaço. Isso significava que o comportamento das partículas poderia ser descrito por um construto matemático chamado função de onda. A função de onda representa a distribuição espacial e a evolução temporal de uma partícula. Na abordagem de Schrödinger, essa função de onda tinha realidade física, demonstrava que as partículas existiam como ondas no espaço. No entanto, no mesmo ano, Max Born sugeriu que a função de onda deveria ser interpretada não como uma onda física, mas como uma amplitude de probabilidade que fornece a probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado local. Essa interpretação lançou as bases para a interpretação de Copenhagen, que abraçou a natureza probabilística da mecânica quântica e afirma que o quadrado absoluto da função de onda fornece a densidade de probabilidade. Schrödinger se opôs fortemente a essa interpretação probabilística e à noção de que a função de onda era meramente uma onda de probabilidade. Em sua visão, a mecânica quântica deveria ser determinística e a função de onda deveria representar ondas físicas reais. As partículas existiam no espaço como ondas com energia e momento definidos, e seu comportamento poderia ser governado por leis físicas precisas. A abordagem determinística de Schrödinger ofereceu uma compreensão da realidade mais próxima de nossas experiências e intuição cotidianas. No entanto, os proponentes da interpretação de Copenhagen argumentaram que o mundo quântico era fundamentalmente probabilístico e dependente do observador. Schrödinger discordava dessa visão indeterminística e dependente do observador da realidade. Para ilustrar as inconsistências da interpretação de Copenhagen, Schrödinger criou seu famoso experimento mental do gato de Schrödinger. Nesse cenário, um gato é colocado em uma superposição de estar vivo e morto, dependendo da desintegração de um átomo radioativo que aciona um mecanismo. Schrödinger usou esse paradoxo para enfatizar que a interpretação probabilística da mecânica quântica poderia levar a conclusões absurdas para objetos macroscópicos. Como a interpretação de Copenhagen colocou o observador no centro da realidade. Em 1927, um dos debates mais intensos da história intelectual ocorreu em Copenhagen. O físico dinamarquês Niels Bohr e seu jovem colega Werner Heisenberg se uniram para entender a natureza misteriosa do universo quântico. Essa profunda troca de ideias no Instituto de Bohr resultou em uma abordagem revolucionária para a realidade quântica, a interpretação de Copenhagen.
A interpretação de Copenhagen desafiou o conceito clássico de realidade definida ao introduzir uma nova compreensão na qual as certezas foram substituídas por probabilidades no reino quântico. De acordo com essa interpretação, a função de onda de uma partícula representa a probabilidade de ela estar em um determinado local ou nível de energia, em vez de uma única realidade absoluta. Ela aponta para estados potenciais moldados por probabilidades. As partículas não possuem propriedades definidas até serem observadas. Em vez disso, elas existem em uma superposição de diferentes probabilidades. O ato de observação desempenha um papel crucial nesse contexto. De acordo com a interpretação de Copenhagen, uma partícula só transita para um estado definido através da observação. Quando observada, a função de onda colapsa e a partícula muda de um mar de possibilidades para um único estado específico. Esse processo demonstra como a observação molda a realidade no mundo quântico. Na ausência de observação, o universo existe como um mar de possibilidades e estados potenciais. Um dos pilares fundamentais dessa compreensão quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio afirma que é impossível saber simultaneamente a posição exata e o momento, o produto da massa e da velocidade, de uma partícula, com perfeita precisão. No nível quântico, quanto mais precisamente uma propriedade de uma partícula é medida, mais incerta a outra se torna. Isso não decorre das limitações das ferramentas de medição, mas da natureza fundamental da realidade. O princípio da incerteza revela o indeterminismo inerente e a natureza probabilística do mundo quântico. Nessa perspectiva, o conceito de medição tornou-se crucial no reino quântico. Niels Bohr introduziu o princípio da complementaridade para explicar essa natureza dual do mundo quântico. De acordo com esse princípio, as partículas podem exibir características tanto de onda quanto de partícula, mas é impossível observar as duas simultaneamente. Por exemplo, quando observamos elétrons criando padrões de interferência como ondas, não podemos determinar sua posição exata. Por outro lado, quando medimos a posição específica dos elétrons, perdemos a percepção de seu comportamento ondulatório. De acordo com Bohr, essas duas propriedades se complementam e ambas são necessárias para entender completamente os fenômenos quânticos. Isso demonstra que a natureza não é definida por uma única certeza, mas por um todo que emerge de diferentes observações. A interpretação de Copenhagen destaca a realidade complexa e matizada do mundo quântico, representando um significativo afastamento do universo determinístico concebido pela física clássica. Essa nova abordagem abraça um universo que é fundamentalmente probabilístico e interativo com o observador. A realidade é moldada pela interação entre o observador e o sistema, o que significa que a medição e o observador desempenham um papel central nos processos físicos. O que é entrelaçamento quântico e por que Einstein se opôs a ele? Einstein nunca aceitou a abordagem probabilística proposta pela interpretação de Copenhagen. Ao perguntar o que é entrelaçamento quântico e por que Einstein se opôs a ele, ele argumentava que a realidade deve existir independentemente da observação. Em sua visão, nossa compreensão de como o universo opera deve ser totalmente precisa. Deve haver uma ordem subjacente e certeza na natureza. Ele via a estrutura probabilística e incerta introduzida pela teoria quântica como uma falha na própria teoria. Por essa razão, Einstein se envolveu em um debate apaixonado com Niels Bohr sobre se a mecânica quântica realmente representava a realidade. Em 1935, juntamente com Nathan Rosen e Boris Podolsky, Einstein desenvolveu o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, EPR, para demonstrar o que ele via como a incompletude da mecânica quântica. O paradoxo EPR incorporava a crença de Einstein de que deve haver algo mais profundo nos mecanismos da natureza. No cerne desse debate estava um fenômeno fascinante conhecido como entrelaçamento quântico. O entrelaçamento descreve o vínculo único e misterioso entre duas partículas criadas simultaneamente e identicamente, independentemente da distância entre elas. Medir o estado de uma partícula instantaneamente influencia o estado da outra. Imagine duas partículas em extremidades opostas do universo que de repente se alinham uma com a outra no momento em que as observamos. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância,
e argumentou que a natureza dessa interação contradizia a teoria da relatividade. Em um universo onde nada poderia viajar mais rápido que a luz, duas partículas influenciando-se instantaneamente era, para Einstein, uma falha inaceitável da interpretação de Copenhagen. Tal comportamento fantasmagórico não poderia existir na estrutura fundamental do universo. De acordo com Einstein, as propriedades das partículas entrelaçadas devem ser definidas antes da observação. Essa ideia pode ser ilustrada com o exemplo de um par de luvas. Se uma luva esquerda e uma direita são colocadas em caixas separadas, ao abrir uma caixa e encontrar a luva direita, você saberia que a outra caixa contém a luva esquerda. As propriedades das luvas foram determinadas desde o início. Abrir as caixas não as alteraram. Portanto, Einstein argumentou que as partículas quânticas também devem ter estados definidos antes que qualquer medição seja feita. Em sua visão, o universo não deveria se transformar com base em nossas observações. A realidade deveria existir independentemente da observação. Bohr, no entanto, tinha uma perspectiva diferente. Baseando-se nos resultados experimentais da mecânica quântica, ele argumentou que os estados das partículas são determinados apenas no momento da medição e que, sem um observador, esses estados existem apenas como probabilidades. Para Bohr, o entrelaçamento era um aspecto fundamental do universo que desafiava a lógica clássica. Exigia uma nova forma de pensar sobre a natureza, uma perspectiva diferente sobre a realidade. No final da década de 1930, quando o mundo estava à beira da guerra, esse debate atingiu um impasse temporário. Físicos envolvidos em sua luta para desvendar os mistérios mais profundos da natureza foram compelidos a se concentrar nas necessidades mais imediatas da humanidade e no esforço de guerra. Muitos cientistas imigraram para os Estados Unidos, e no período pós-guerra, a teoria quântica fez rápidos avanços em aplicações tecnológicas. Os debates filosóficos em torno dos fundamentos da teoria foram temporariamente postos de lado. Como a equação de Dirac revelou a existência da antimatéria? Em 1928, o físico inglês Paul Dirac se propôs a desenvolver uma equação que uniria a mecânica quântica com a teoria da relatividade especial de Einstein. Naquela época, a equação de Schrödinger formava a base da mecânica quântica, mas não explicava totalmente o comportamento de partículas que se moviam em velocidades relativísticas. Dirac pretendia descrever o movimento dos elétrons dentro de uma estrutura relativística, buscando uma compreensão mais profunda do mundo subatômico. O resultado dos intensos esforços de Dirac, a equação de Dirac, explicou naturalmente propriedades quânticas como o spin do elétron e o momento magnético. Essa equação expressou a função de onda do elétron como um spinor de 4 componentes, solidificando assim a base matemática do conceito de spin. No entanto, a equação também produziu um resultado inesperado: soluções para energias tanto positivas quanto negativas. As soluções de energia negativa geraram um debate significativo entre os físicos. Inicialmente, essas soluções foram vistas como anomalias matemáticas não físicas e foram descartadas. No entanto, Dirac propôs que esses estados de energia negativa poderiam representar uma realidade física. Segundo ele, esses estados sugeriam a existência de um tipo de partícula ainda não descoberta na natureza. Dando um passo ousado, Dirac propôs que cada partícula deve ter uma antipartícula, ou seja, deve haver uma partícula com a mesma massa de um elétron, mas com uma carga elétrica oposta. Essa foi a previsão teórica da antimatéria, uma forma de matéria ainda não observada na natureza. Dirac nomeou essa nova partícula de positron e, acreditando no poder da matemática para descrever a natureza, previu que essa descoberta seria eventualmente confirmada experimentalmente. Essa previsão foi recebida com entusiasmo e ceticismo no mundo científico. O conceito de antimatéria era considerado puramente teórico ou algo encontrado apenas em ficção científica. A afirmação de Dirac de que tal entidade realmente existia com base em derivações matemáticas levou os físicos a questionar assuntações fundamentais. No entanto, Dirac continuou seu trabalho, convencido de que a matemática falava a linguagem da natureza. Apenas 4 anos após a previsão de Dirac, em 1932, o físico americano Carl Anderson observou vestígios de uma partícula semelhante ao elétron, mas com carga positiva, durante experimentos com raios cósmicos. Anderson nomeou essa partícula recém-descoberta de positron, fornecendo assim a confirmação experimental da previsão de antimatéria de Dirac. Essa descoberta desencadeou uma revolução científica, impactando profundamente nossa compreensão da estrutura da matéria e da energia no universo. A descoberta da antimatéria levantou novas questões nos campos da física e da cosmologia,
Essa simetria entre matéria e antimatéria levou à pergunta sobre por que, após o Big Bang, o universo é dominado pela matéria. Para onde foi a antimatéria? Por que o universo é composto principalmente de matéria? Essas questões fundamentais têm envolvido físicos e filósofos, levando a novas teorias sobre a origem do universo. As inovações trazidas pela equação de Dirac se estenderam além disso. Ao fornecer uma explicação mais abrangente do comportamento dos elétrons, a equação desempenhou um papel crucial em nossa compreensão dos processos atômicos e subatômicos. As propriedades de spin e os momentos magnéticos dos elétrons surgiram como consequências naturais dessa equação, oferecendo uma compreensão mais profunda da estrutura atômica e da natureza das ligações químicas. O conceito de antimatéria também encontrou aplicações significativas na tecnologia. Hoje, a antimatéria é usada em técnicas de imagens médicas, como a tomografia por emissão de pósitrons, PET. Essa técnica usa raios gama produzidos pela interação entre pósitrons e elétrons para obter imagens detalhadas da estrutura interna do corpo humano. Além disso, partículas de antimatéria são produzidas em experimentos de aceleradores de partículas, expandindo os limites da pesquisa fundamental em física de partículas. Como o princípio de exclusão de Pauli remodelou a química? Em 1925, o físico austríaco Wolfgang Pauli introduziu um princípio inovador para explicar a estrutura complexa dos átomos e os níveis de energia dos elétrons dentro deles. Naquela época, a estrutura interna dos átomos e o arranjo dos elementos na tabela periódica não eram totalmente compreendidos. A mecânica quântica era insuficiente para explicar o comportamento dos elétrons dentro dos átomos, e uma compreensão mais profunda era necessária. Pauli, examinando os níveis de energia dos elétrons nos átomos e por que esses níveis se preenchiam de uma maneira específica, formulou o princípio de exclusão de Pauli. De acordo com esse princípio, nenhum par de elétrons dentro de um átomo pode ocupar o mesmo estado quântico, o que significa que eles não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Em outras palavras, cada nível de energia pode acomodar apenas um certo número de elétrons, determinando a estrutura e as propriedades químicas dos átomos. Esse princípio foi crítico para explicar por que os elétrons preenchem níveis de energia específicos e por que a tabela periódica tem sua estrutura atual. O princípio de exclusão de Pauli mostrou que os elétrons têm uma propriedade chamada spin, que pode assumir apenas dois valores possíveis. Isso significava que cada nível de energia podia conter um máximo de 2 elétrons, e esses elétrons deviam ter spins opostos. Curiosamente, o conceito de spin está diretamente relacionado à equação de Dirac. Enquanto Dirac explicava o comportamento relativístico dos elétrons, ele naturalmente derivou o conceito de spin. O princípio de exclusão de Pauli, que determina o comportamento estatístico de partículas com spin, fermions, na mecânica quântica, complementou o trabalho de Dirac, ajudando-nos a entender as propriedades relativísticas dessas partículas. Juntas, as contribuições de ambos os cientistas forneceram uma compreensão mais profunda da natureza fundamental da matéria e da antimatéria. O princípio de Pauli nos ajudou a entender a estrutura de camadas dos átomos e como essas camadas se preenchem. Isso se tornou um fator fundamental na determinação das propriedades químicas e da reatividade dos elementos. A tabela periódica agora estava organizada logicamente de acordo com os números atômicos e as configurações eletrônicas, tornando possível prever os comportamentos químicos e as tendências de ligação dos átomos. Esta descoberta desencadeou uma grande revolução tanto na química quanto na física. Compreender a estrutura interna dos átomos permitiu uma exploração mais profunda das reações químicas e das propriedades da matéria. O trabalho de Pauli mostrou que os elétrons são definidos não apenas por níveis de energia, mas também por estados quânticos. Esse foi um passo significativo no desenvolvimento da mecânica quântica e da física de partículas. O princípio de exclusão de Pauli tornou-se uma regra geral para uma classe de partículas conhecidas como fermions. Partículas como elétrons, prótons e nêutrons não podem compartilhar o mesmo estado quântico. Esse princípio desempenha um papel crucial na compreensão do comportamento da matéria nas fases sólida, líquida e gasosa,
bem como nas propriedades de estruturas cósmicas como anãs brancas e estrelas de nêutrons. Por exemplo, uma das forças que impedem as anãs brancas de colapsar é a incapacidade de elétrons de compartilhar o mesmo nível de energia, devido ao princípio de exclusão de Pauli. Ao explicar o arranjo das partículas fundamentais que compõem a matéria, os princípios de Pauli fortaleceram a ponte entre a física e a química. A estabilidade dos átomos e moléculas, bem como propriedades como densidade e dureza, são consequências diretas desse princípio. Ele também fornece uma base para tópicos avançados em física, como supercondutividade e estados quânticos. Esse princípio deu aos cientistas uma perspectiva mais clara sobre o mundo microscópico da matéria. Os comportamentos complexos dos átomos e moléculas agora podiam ser explicados com princípios da mecânica quântica e o princípio de exclusão de Pauli. Isso também foi fundamental para avanços tecnológicos e o desenvolvimento de novos materiais. Como a teoria quântica de campos revelou as forças fundamentais do universo? Na década de 1930, o mundo da física estava prestes a dar um passo mais perto de entender o misterioso tecido do universo. A mecânica quântica explicou o comportamento de partículas subatômicas com sucesso, enquanto a teoria da relatividade especial descreveu o comportamento de objetos que se moviam em altas velocidades. No entanto, havia uma inconsistência entre essas duas teorias. Não havia uma estrutura consistente que pudesse combinar a mecânica quântica com a relatividade especial. Para preencher essa lacuna, os físicos desenvolveram uma nova abordagem conhecida como teoria quântica de campos. A TQC mostrou que partículas e campos são, na verdade, inseparáveis. Os campos quânticos forneceram uma visão profunda do funcionamento microscópico do universo, abrangendo processos como a criação e aniquilação de uma partícula. Essa nova compreensão revelou que energia e matéria estavam em uma interação contínua no nível subatômico. No tecido do universo, um campo tinha que existir antes que uma partícula pudesse surgir. E a natureza quântica desses campos criava e aniquilava partículas. Através da quantização desses campos, tornou-se possível entender a natureza da força eletromagnética. Agora sabíamos que a força eletromagnética interagia através de excitações quantizadas de campos, conhecidas como fótons. Essa ideia serviu como uma chave para explicar as outras forças fundamentais no universo também. Essa estrutura revolucionária lançou as bases para o modelo padrão, mostrando como prótons, nêutrons, elétrons e muitas outras partículas se uniam e interagiam. A teoria quântica de campos forneceu outra percepção ao nos permitir entender o ciclo de nascimento e morte de partículas. Essas excitações de campo envolviam não apenas a criação e aniquilação de partículas, mas também a existência de antipartículas. A previsão de antimatéria de Dirac reapareceu dentro da estrutura da teoria quântica de campos como um resultado natural. A teoria quântica de campos mostrou que a formação de pares partícula-antipartícula era inerente à natureza quantizada dos campos, ilustrando quão magistralmente o universo era balanceado em sua simetria entre matéria e antimatéria. Nas profundezas do universo, uma dança misteriosa entre matéria e antimatéria continuava através das vibrações desses campos. Essa teoria não apenas forneceu aos cientistas uma nova forma de pensar, mas também abriu caminho para novos experimentos. Aceleradores de partículas e colisores foram projetados para descobrir as partículas previstas pela teoria quântica de campos. Esses experimentos nos permitiram descobrir novas partículas que formam os blocos de construção fundamentais do universo, como quarks, gluons e portadores da força fraca. A descoberta dessas partículas e as interações entre elas revelaram a vasta complexidade do universo. Físicos agora podiam entender como essas partículas fundamentais interagiam umas com as outras e trocavam energia e informação. O impacto da teoria quântica de campos não se limitou ao mundo microscópico, também se espalhou para o vasto horizonte da cosmologia. Os princípios da teoria quântica de campos foram usados para entender os eventos que ocorreram no início do universo, no momento do Big Bang. Questões como a radiação cósmica difunda em micro-ondas foi formada e como os buracos negros e as estrelas densas se comportavam dentro dos campos quânticos agora podiam ser examinadas sob uma nova luz.
Através desta teoria, começamos a entender não apenas o início do universo, mas também como galáxias, estrelas e planetas estavam conectados. Como o espaço ao redor dos buracos negros se curvava e como a matéria se movia em grandes escalas. A profunda compreensão fornecida pela teoria quântica de campos nos permitiu reconsiderar as 4 forças fundamentais da natureza: a força eletromagnética, a força nuclear fraca, a força nuclear forte e a força gravitacional, com uma nova interpretação. Ela mostrou que essas forças surgiram das interações de partículas e campos, e que o tecido do universo foi tecido através dessas interações. A teoria quântica de campos também inspirou avanços na tecnologia. Tecnologias modernas como semicondutores, transistores e dispositivos de imagem médica são baseados nos princípios da mecânica quântica e da teoria quântica de campos. Mesmo desenvolvimentos na medicina, como a radioterapia e a ressonância magnética, são baseados em aplicações nascidas dessa teoria. Graças à teoria quântica de campos e à segunda quantização, agora sabemos que tudo no tecido do universo é moldado pela vibração de vários campos. As partículas vêm à existência e desaparecem através das excitações desses campos. Como a eletrodinâmica quântica juntou elétrons e luz? Na década de 1940, o mundo da física foi abalado por uma nova onda de descobertas. Gênios como Richard Feynman, Julian Schwinger e Shinichiro Tomonaga embarcaram em uma jornada dedicada a desvendar os mistérios de uma das forças fundamentais da natureza, a força eletromagnética. Como sabemos, o eletromagnetismo é a força que governa a interação entre luz e elétrons. No entanto, entender essa interação no nível quântico, dentro da ordem incerta e extraordinária do mundo subatômico, era impossível. As explicações do eletromagnetismo clássico não se alinhavam com a mecânica quântica. Uma nova teoria era necessária para preencher essa lacuna e nos ajudar a entender a natureza fundamental do universo. Nesse ponto, nasceu a eletrodinâmica quântica, QED. A eletrodinâmica quântica explicou uma das forças fundamentais da natureza com incrível precisão, ao estabelecer uma ligação entre elétrons e luz. Essa teoria revelou as interações em nível quântico de elétrons e fótons, as partículas de luz. A eletrodinâmica quântica demonstrou como cada interação opera no nível quântico, descrevendo a misteriosa dança entre luz e matéria. Graças a essa teoria, agora sabemos que luz e matéria estão ligadas não apenas por interações comuns, mas por profunda simetria e harmonia. Os diagramas de Feynman, desenvolvidos por Richard Feynman, forneceram uma maneira de visualizar essas interações misteriosas. Os diagramas transformaram processos matemáticos complexos em mapas que mostravam como elétrons e fótons são criados e aniquilados, e como a energia é transferida. Cada linha, cada flecha, revelava como matéria e luz interagem em nível microscópico. Os diagramas de Feynman expuseram o funcionamento do mundo quântico como uma sinfonia. Essa ferramenta não foi apenas uma inovação matemática, foi também uma jornada de descoberta que aprofundou nossas intuições. A eletrodinâmica quântica fez previsões que estavam em extraordinário acordo com as observações, desde as medições dos momentos magnéticos dos elétrons até suas interações com os fótons. As previsões oferecidas pela eletrodinâmica quântica expandiram nossa compreensão de como a natureza opera. Esse notável acordo não apenas explicou a força eletromagnética, mas abriu a porta para a compreensão de outras forças fundamentais dentro da estrutura da teoria quântica de campos. O sucesso da eletrodinâmica quântica também inspirou a compreensão das forças nucleares forte e fraca, levando ao nascimento do modelo padrão, a estrutura fundamental da física de partículas. Com John Bell propôs resolver o debate sobre a realidade quântica. No cerne do debate entre Einstein e Bohr estava a questão de saber se a mecânica quântica capturava totalmente a realidade. Einstein argumentava que a mecânica quântica era incompleta e que variáveis ocultas mais profundas deviam existir, enquanto Bohr insistia que a mecânica quântica refletia com precisão as leis fundamentais da natureza. John Bell desenvolveu uma estrutura matemática conhecida como o Teorema de Bell para abordar essa questão fundamental. Bell formulou as desigualdades de Bell,
que demonstravam que, se variáveis ocultas locais existissem, como Einstein sugeria, certos resultados estatísticos mensuráveis deveriam seguir. Essas desigualdades contradiziam as previsões da mecânica quântica, tornando possível testar experimentalmente qual visão estava correta. O Teorema de Bell baseou-se em uma série de experimentos mentais que questionavam os princípios fundamentais da mecânica quântica e a natureza da realidade. Ele se concentrou particularmente no fenômeno do entrelaçamento quântico. Bell mostrou que, se o realismo local fosse verdadeiro, ou seja, se as influências físicas não pudessem viajar mais rápido que a velocidade da luz, e se os sistemas físicos tivessem propriedades definidas antes da medição, então a desigualdade de Bell deveria ser mantida. No entanto, a mecânica quântica previu que essas desigualdades seriam violadas. A partir da década de 1970, as desigualdades de Bell foram testadas experimentalmente. Em 1972, John Clauser e Stuart Friedman realizaram um dos primeiros experimentos significativos. Nesses experimentos, pares de fótons entrelaçados foram usados e os resultados mostraram que as desigualdades de Bell foram de fato violadas. Em seguida, em 1982, Alain Aspect e sua equipe na França conduziram experimentos mais precisos e controlados. Os experimentos de Aspect confirmaram com mais precisão as correlações previstas pelo entrelaçamento quântico e demonstraram claramente a violação das desigualdades de Bell. Nesses experimentos, as polarizações dos fótons entrelaçados foram medidas e as configurações de medição foram alteradas aleatória e rapidamente, eliminando qualquer possibilidade de comunicação clássica. Os resultados desses experimentos provaram que o princípio do realismo local de Einstein não era válido e confirmaram os fenômenos estranhos e contraintuitivos previstos pela mecânica quântica. As interações fantasmagóricas entre partículas, ou seja, o fato de que uma medição em uma partícula tem um efeito instantâneo na outra, teve que ser aceita como uma característica fundamental da realidade física. A mecânica quântica é a teoria definitiva ou uma porta para novas descobertas? A mecânica quântica é uma revolução que derrubou o que sabemos sobre como a natureza opera nas menores escalas. Ela nos introduziu à estranheza inimaginável do mundo subatômico, que vai além das leis familiares da física. Nesse reino, as partículas podem existir em vários estados simultaneamente, e a realidade permanece indeterminada até ser observada. A mecânica quântica nos diz que a natureza opera fundamentalmente com probabilidades e incertezas. No entanto, enfrentamos uma questão: existe um limite para nossa compreensão dessa teoria? Ou a mecânica quântica fica aquém de explicar os mistérios mais profundos do universo? Cientistas como Roger Penrose não estão satisfeitos com a estrutura probabilística oferecida pela mecânica quântica. Penrose acredita que a mecânica quântica não deve ser apenas uma ferramenta de previsão, mas deve evoluir para uma estrutura que revele as leis fundamentais do universo. Segundo ele, a natureza pode operar não apenas através de aleatoriedades e probabilidades, mas talvez dentro de uma ordem maior, em um contexto que ainda não compreendemos. As teorias de Penrose, sugerindo uma profunda conexão entre consciência e processos quânticos, abrem uma nova linha de pensamento sobre como o universo funciona. O que chamamos de colapso quântico acontece meramente devido à observação ou existe outra lei dentro do tecido do universo que causa esse colapso? As respostas a essas perguntas podem levar a uma revolução na compreensão da consciência e de nossa própria existência. Essa teoria sustenta a crença de que, ao combinar gravidade e mecânica quântica, conhecida como gravidade quântica, podemos desvendar os segredos mais profundos da natureza. A gravidade quântica pode nos ajudar a entender não apenas as partículas, mas também o momento do Big Bang e as singularidades nos centros dos buracos negros. Imagine se tudo no universo pudesse ser explicado apenas combinando essas duas teorias. Nesse caso, a mecânica quântica serviria como uma porta de entrada, uma ponte para as leis mais profundas do universo. Como Penrose sugere,
Talvez uma jornada que desce aos mínimos detalhes do tecido do universo dependa de uma grande descoberta que une gravidade e mecânica quântica. O futuro da mecânica quântica inclui não apenas questões teóricas, mas também tecnologias que impulsionam a humanidade. Os computadores quânticos, ferramentas notáveis inspiradas por essa teoria revolucionária, utilizam a capacidade das partículas subatômicas de existirem em vários estados ao mesmo tempo, acelerando nossos cálculos e levando o processamento de informações a outro nível. No entanto, aqueles que pensam como Penrose argumentam que, apesar da velocidade extraordinária dos computadores quânticos, eles podem não ser capazes de fornecer as respostas definitivas sobre o funcionamento fundamental do universo. Segundo ele, mesmo que os computadores quânticos alcancem um sucesso significativo ao ultrapassar os limites da mecânica quântica, eles ainda podem ficar aquém de desvendar os mistérios mais profundos do universo. Neste ponto, estamos em uma encruzilhada na ciência. A mecânica quântica é uma parada final que nos permitirá resolver todos os mistérios do universo, ou é meramente uma porta de entrada essencial em nossa jornada de descoberta? As críticas e teorias propostas por Penrose nos lembram que o universo pode possuir uma estrutura mais ampla, mais complexa e talvez muito mais profunda do que imaginamos. Alcançar os mistérios do universo é uma jornada que encantou cientistas de todas as épocas. Pensadores como Penrose veem a mecânica quântica como apenas um estágio temporário e se esforçam para descobrir leis mais abrangentes da natureza. Talvez essa busca nos leve a uma série de outras teorias desconhecidas. Talvez um dia possamos explicar todo o funcionamento do universo dentro de uma única estrutura. A ciência é uma jornada em constante evolução que expande seus próprios limites. O futuro da mecânica quântica pode ser moldado por essas críticas, transformando-se em um grande salto que nos aproxima dos mistérios mais profundos do universo. Buscar respostas a essas perguntas significa abrir portas para uma maior compreensão do universo e de nós mesmos. Nessa jornada pelas profundezas do universo, a mecânica quântica nos levou a descobertas inesperadas, mas só o tempo dirá se essa jornada terminará com o desvendamento de todos os segredos do universo ou com a chegada à porta de um mistério ainda maior.